Paz seja convosco, hoje é dia 7 de maio de 2021. E muitas vezes nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo e nos deparamos com circunstâncias, com situações as quais nós temos que confrontar com o nosso próprio eu. Muitas vezes nós, por nós mesmos, queremos fazer algo, queremos tomar decisões as quais nos agradariam, mas entristeceriam o coração de Deus. Muitas vezes nós precisamos escolher as pessoas as quais vão caminhar ao nosso lado, que por nós mesmos nós gostaríamos que estivesse presente conosco, mas que essa amizade por muitas vezes ela não nos edifica mais. Por muitas vezes nós vamos precisar numa determinada altura do nosso caminho, nós vamos precisar decidir se nós vamos para a esquerda ou se nós vamos para a direita. Muitas vezes, quando nós chegamos aos pés do Senhor, quando nós conhecemos o Senhor, nós chegamos com muitos costumes, com muitas vontades, com muitas falhas, com muitos erros. E quando nós começamos essa caminhada com Jesus, é difícil o confronto. Muitas vezes nós queremos usar algo a qual nós não vemos maldade, mas que já não serve mais para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos ouvir ou ver algo que já não serve mais para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos frequentar lugares que já não servem mais para as nossas vidas. Mas infelizmente, no meio da igreja do Senhor, no meio do povo do Senhor, existe um grupo de pessoas que eles estão servindo a Deus em dias certos, horários certos e locais certos, mas quando sai desses locais, desses dias certos, desses horários certos, esse grupo de pessoas, eles continuam servindo o mundo. Eles continuam, infelizmente, fazendo as suas vontades, a vontade da sua carne. Eles continuam vestindo coisas que não cabem, que não servem mais. Continuam frequentando lugares que não servem mais. Essas pessoas, elas não conseguiram ainda decidir a qual Senhor elas vão servir. Infelizmente, existe um grupo de pessoas que são liderados por pessoas que têm esse mesmo pensamento. Que Deus, ele te ama da forma que você é. Que Deus, ele é misericórdia. Então, você não precisa viver confrontos. Você não precisa mudar, porque Deus tem que te engolir goela abaixo do jeito que você é. Que você sabe o que é bom para você. Quando nós que temos um encontro real com o Senhor, nós sabemos que é totalmente o contrário. Que nós precisamos nos confrontar, nós precisamos permitir com que a palavra ela nos confronte, para que venha haver mudanças, para que venha haver uma renovação, um renascimento das nossas vidas após o nosso encontro com o Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 3, no versículo 16. Na verdade, a partir do versículo 15 está dizendo sobre a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E o versículo 16 diz: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando você está em cima do muro, você não está em lugar nenhum. Existe um determinado tempo, quando nós nos achegamos, quando nós conhecemos o Senhor, que nós precisamos tomar decisões. E essas decisões, a maioria das vezes, elas vão ferir o nosso coração. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. A palavra do Senhor diz que o nosso coração, ele faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Os nossos sentimentos, eles fazem com que muitas vezes nós venhamos esquecer da razão. Os sentimentos, eles forjam toda uma situação. E muitas vezes, quando nós tomamos decisões pela emoção, nós pagamos um preço muito alto. E o Senhor, ele fala para a igreja de Laodiceia: assim porque és morno, porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se você não faz
o que é certo, se você fica cocheando entre dois caminhos, não serve, para Deus não serve. Eu tinha um pastor que ele falava, se for para eu estar na igreja e eu me prostituir, eu usar de vícios, eu fazer as coisas que o mundo faz, então é melhor eu sair da igreja e fazer tudo que o mundo faz, tudo que agrada a carne, porque o inferno é certo. Nós precisamos tomar uma posição. E a palavra do Senhor diz que se nós não tomarmos uma posição, o Senhor ele nos vomita da sua boca. Nós precisamos, o que é certo. E nós precisamos tomar essa decisão de servir o Senhor de coração. Quando nós decidimos por servir ao Senhor, nós passamos por muitas lutas, por muitas aflições. Nós passamos por muitas renúncias. E essas renúncias, elas sempre vêm machucando, elas sempre vêm ferindo. De começo, é muito difícil a renúncia. É muito difícil, mesmo que seja errado um segundo, um terceiro, um quarto casamento, é muito difícil a renúncia. É errado? É errado. Tem que se livrar? Tem que se livrar. Mas é difícil a renúncia. Assim como um dependente químico, é errado fazer uso de drogas, de coisas ilícitas, é errado. A pessoa sabe que é errado. Mas para a pessoa que é dependente dessa droga ainda, é difícil. Existem pessoas que estão levando um período bom sem estar fazendo uso desses produtos, dessas coisas, mas existe um momento que elas sofrem muito, que é o tempo da abstinência, porque é difícil. E é difícil para nós todos os dias sermos confrontados. Todos os dias deixar do nosso próprio eu, das nossas vontades para fazer a vontade do Senhor, é algo que não é, nem sempre de primeiro momento vai ser agradável. Mas é necessário. E o Senhor, ele nunca nos dá um fardo maior do que aquilo que nós possamos carregar. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de cruz. É o Evangelho de renúncia. E sabe por que as pessoas não gostam do Evangelho de cruz? Porque a cruz nos confronta. Porque a cruz nos mostra quão errôneo nós somos. E por isso muitas igrejas não têm vivido nos dias de hoje o Evangelho de cruz. Existem igrejas que trocaram a cruz por chave, trocaram a cruz por portas de emprego, trocaram a cruz por carros, por casas, trocaram a cruz pelo casamento perfeito. Não, meus irmãos, eu não estou falando que é errado quem serve a Jesus ter o melhor dessa terra, até porque a Bíblia nos fala que o melhor dessa terra é para o povo de Deus. Mas infelizmente as pessoas estão deixando o evangelho da cruz para viver um evangelho fantasioso, para viver um evangelho de prosperidade. Porque quando nós falamos de prosperidade, do evangelho da prosperidade, nós não nos afrontamos. Nós só massageamos o nosso ego, nós só ouvimos o que nós queremos, nós só estamos ali porque é prazeroso. Por que você vê essas igrejas modernas de hoje tão cheias? Porque não pregam o evangelho de cruz. Não é falado de renúncias, não existe um confronto. E se você está até hoje em um lugar onde a palavra do Senhor, ela não te confrontou, me desculpe te dizer, mas eu preciso. Você está na igreja errada. Você está vivendo uma vida com Deus errônea. Porque a vida com Deus, ela requer lágrimas, ela requer joelho dobrado, ela requer muitas noites de sono, ela requer muitas noites de cara no pó, de clamor, de renúncias. Esse é o verdadeiro evangelho. E a palavra do Senhor, ela diz, aqui no capítulo 3 ainda de Apocalipse, mas no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós precisamos nos arrepender, porque todas as vezes que o Senhor nos proporciona uma repreensão, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é carrasco, não é porque Ele quer que nós venhamos nos sentir triste e nos sentir mal, mas é porque Ele nos ama. A palavra do Senhor nos diz, eu repreendo e castigo a todos quantos ama.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se você até hoje vive uma vida com Deus, diz que vive uma vida com Deus, mas você nunca foi confrontado, você nunca precisou renunciar a algo. Não precisa ser algo material, não precisa ser um casamento, não precisa ser nada assim. Mas se você nunca renunciou às suas vontades, os seus pensamentos, as suas ideias, se você nunca foi confrontado, você está vivendo um evangelho errôneo. A palavra do Senhor diz que nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós precisamos nos arrepender de algo que nós não fizemos ou de que nós fizemos. Muitas vezes nós deixamos de fazer coisas que nós poderíamos ter feito. E o Senhor, Ele ainda nos ama, o Senhor, Ele ainda nos repreende. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Porque o Senhor, Ele nos chama todos os dias para o arrependimento. Ninguém, não existe um ser humano perfeito. Todos os dias nós erramos alguma coisinha. Infelizmente, todos os dias, mesmo sem querer, talvez em pensamento, nós entristecemos o coração do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos repreende, Ele nos exorta, porque Ele ainda nos ama. Hoje é dia de você decidir. Hoje é dia de você ser quente ou ser frio. Mas eu sei que você é um homem ou uma mulher de Deus. E que você vai optar, você vai decidir por ser quente, por ser brasa viva e fazer a vontade de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável. Paz seja convosco, Deus vos abençoe.